Boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Jesus Cuidando de Você. Esse programa que tem agora, pelos próximos minutos, com a próxima hora, a pretensão de nos unir e formar uma grande egrégora de paz para todo mundo. Para mim, para você, para os seus amores, para os nossos vizinhos, para os nossos irmãos em humanidade. Nós vamos estudando, nós vamos refletindo, nós vamos orando, fazendo aquela visualização para que tudo fique cada vez melhor. Porque você sabe, tudo está sempre melhor. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus. Nós estamos aqui para aprender. Então, vamos aproveitar cada minuto, não é isso? Então, que Jesus esteja aí com você todo esse tempo, que você possa senti-lo bem de pertinho e que eu também possa senti-lo aqui. Agradeço muito a presença de todos vocês que fazem este programa ser o que ele é. Um beijo grande e vamos lá adiante. Vamos chamar a Jeane para fazer a nossa prece, harmonização. Olá, amigos. Que bom, estamos juntinhos, como a Soninha falou, unidos em pensamentos e corações. E vamos chamar Jesus, sim, para que Ele possa estar aqui conosco. Aliás, Ele sempre está conosco, mas nem sempre a gente percebe, nem sempre a gente consegue senti-lo. Nos distraímos muito no nosso dia a dia. Então, vamos convidar Jesus? Vamos para estar conosco nesse nosso programa? Então, vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos físicos para que evitemos as distrações. Vamos abrir a nossa visão espiritual, permitindo que descortine à nossa frente esse cenário tão belo que Jesus preparou para cada um de nós nesta manhã de sábado. Que possamos visualizá-lo à nossa frente, com seu semblante tranquilo, que possamos senti-lo através das vibrações que estão sendo emitidas, as suas vibrações de paz, de amor, de proteção, de amparo. Vamos nos sentir nesse momento, bem pertinho de Jesus. E podemos até mesmo solicitar o seu colo amoroso, protetor. Vamos nos visualizar neste colo tão acolhedor, sentindo o toque amoroso de Jesus, curando, nos pacificando, nos aconchegando. Nesse instante, podemos até conversar com Jesus, solicitar ajuda para a resolução de algum problema, solicitar inspirações. Vamos aquietar nesse momento a nossa mente, abrir o nosso coração, para que possamos ouvir a voz de Jesus na acústica de nossa alma. Nesse momento, Jesus fala conosco, nos transmite orientações, uma mensagem consoladora e confortadora. Uma mensagem que nos acalma.
uma mensagem que alivie as nossas dores físicas e morais. Essa mensagem vem carregada da energia mais poderosa que existe no universo, o amor. Vamos sentir esse amor de Jesus, impregnando todo o nosso ser, nos envolvendo numa psicosfera de paz, de tranquilidade, nos levando ao nosso ponto de equilíbrio. Mestre amado, podemos te sentir. Estamos recebendo nesse momento, Senhor, as suas vibrações amorosas, que acalentam as nossas almas, que ilumina a nossa consciência, que acalma o nosso coração. Somos gratos, Senhor, por tudo que estamos recebendo nesse momento de oração. Somos gratos, Mestre, pela oportunidade da vida, da reencarnação. Somos gratos, Jesus, por todos os conhecimentos que nos chegam, nos libertando de todo o mal que ainda reside em nós. Temos a certeza, Mestre, que nunca estivemos, estamos e estaremos sozinhos. As tuas mãos generosas, amigas e protetoras, estarão sempre a nos segurar e apontar o caminho pelo qual devemos seguir. Pois tu és a verdade, o caminho, a vida. E é por isso, Senhor, que te agradecemos por tudo, pelos momentos difíceis, pelos momentos alegres, por todos os aprendizados que nos chegam nesta vida que nos foi dada em abundância. E rogamos nesse instante, Senhor, por todos os nossos irmãos em humanidade, para que eles possam também te enxergar, te sentir e te seguir. Sabemos, Mestre, que a caminhada não é fácil, mas temos a certeza de que conseguiremos chegar ao encontro da nossa evolução, do nosso crescimento, da nossa iluminação. E é por isso que aqui estamos, nos conectando a Ti, solicitando a Sua presença amiga durante todo o transcorrer do nosso programa, iluminando a fala dos companheiros que aqui estão, para que eles possam tocar os nossos corações, abrir a nossa mente. Mestre, esteja conosco, cuide de cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, hoje o nosso programa vai estar um pouquinho diferente. Hoje a nossa leitura será realizada pelo nosso querido Marcos. E eu estou com saudade de falar uma frase no início do Jesus Cuidando de Você. Lembra? Lembro. Eu sempre falava assim, Marcos, toca os nossos corações. Me lembrei agora, né, amigas? Eu sempre falava isso. Então, toca os nossos corações.
Marcos. Quem sempre toca os nossos corações é Jesus, né? Mas vamos lá. Toque, eu falei toque. Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações. Jesus, nosso mestre e amigo, nos apresentou um Pai que é todo amor, bondade e justiça. E também nos apresentou a imortalidade. Logo após o seu desencarne, ele reaparece para os apóstolos que se encontravam entristecidos, acabrunhados, que se encontravam sem esperança e sem ânimo. E Jesus retorna para mostrar a imortalidade e a continuidade da vida. Acendendo em seus corações o fogo sagrado do amor, da confiança e da plena entrega ao Pai. E no século XIX surge o Espiritismo, que vem corroborar através dos espíritos convocados por Jesus para trazer essa doutrina consoladora. E hoje nós trataremos do tema ligado à nossa imortalidade, que se encontra no livro Pão Nosso, capítulo 42, cujo título é Sempre Vivos. É uma mensagem trazida pelo nosso querido Emmanuel, pelas mãos abençoadas do nosso saudoso Chico Xavier. E temos de início uma mensagem que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 27, dita por Jesus. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. E Emmanuel vai refletir sobre esse versículo, nos dizendo o seguinte: considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos, nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. Lindíssima mensagem essa de Emmanuel, nos ressaltando a importância
dessa conscientização. Onde quer que estejamos, somos espíritos vivos, que estejamos encarnados ou desencarnados. Deus, quando nos criou, nos deu essa dádiva da imortalidade. Tivemos início, mas não teremos fim. Estaremos em constante evolução, buscando a nossa transformação diária, estando encarnado ou desencarnado. Dos dois lados, continuamos vivos. E Emmanuel nos traz essa mensagem de uma forma bem poética, que a morte só existe para aquele que está apegado ao mal, aquele que se encontra embrutecido pelas paixões, porque ele encontra a morte da esperança, ele encontra a morte dos sonhos não realizados, ele encontra a morte de toda essa vida abundante que Jesus nos apresenta, que Jesus nos traz como um código de esperança aos nossos corações. Então, meus amigos, nós que ainda estamos encarnados, ainda apegados à matéria, sentimos saudade, sim, dos nossos amores que retornaram ao verdadeiro plano da vida, o plano espiritual, antes de nós. E esse apego se dá ainda pela nossa condição de espírito em evolução, ainda espírito de terceira ordem, que ainda sentimos a necessidade da presença física, mas são irmãos que temporariamente se afastaram fisicamente de nós, mas que continuam em nossos corações, em nossos pensamentos, e vez por outra, quando é permitido, eles nos visitam. Eles estão sempre olhando por nós. E para que nós possamos estar nesse contato com eles, em pensamento e sentimento, Jesus nos deu e nos mostrou o caminho da oração, o caminho do trabalho no bem, o caminho da nossa transformação diária. Quanto mais nos dedicamos à nossa evolução, à nossa reforma moral, nós estamos nos aproximando desses irmãos, seja através dos sonhos, seja através dessa conexão diária que podemos estabelecer com os benfeitores espirituais, através dos pensamentos e sentimentos que emitimos voltados para o bem. Então, quando tomamos essa consciência da nossa imortalidade, nós começamos a pautar a nossa vida com essa consciência plena de que estamos aqui numa experiência física como tantas outras que tivemos e como tantas outras que ainda vivenciaremos no futuro. E essa consciência, ela nos ajuda no desapego, ela nos ajuda a enfrentar os nossos desafios com mais firmeza de caráter, com mais resiliência e com plena confiança na providência divina. Porque, como eu sempre falo, Deus só permite chegar até nós aquilo que é necessário ao nosso aprendizado. E o fenômeno da morte é um desses aprendizados, onde nós aprendemos a conviver com a ausência física dos nossos amores, para que nos preparemos adequadamente para o reencontro, quando chegar o nosso momento também de retornarmos à pátria espiritual e termos essa felicidade de reencontrar os nossos amores, de reencontrar aqueles que lá deixamos antes da nossa reencarnação, o nosso anjo da guarda, os nossos espíritos amigos e familiares que estão sempre velando e trabalhando pelo nosso sucesso reencarnatório. Então, quando a morte chega à nossa casa, é um momento, muitas vezes, de profunda tristeza, porque nós nos sentimos na obrigação de nos despedirmos fisicamente daqueles que amamos, que aprendemos a conviver, que sentimos a necessidade do abraço, do carinho, do afago, daquela conversa diária. Mas nós podemos estabelecer essa conversa mentalmente, nós podemos estabelecer esse contato a partir da vivência cristã, que Jesus nos apresentou como sendo libertadora desses processos de apego em que ainda nós estamos envolvidos por essas paixões que muitas das vezes
nos trazem essa morte que Emmanuel nos apresenta, quando estamos mergulhados na maldade, quando nos deixamos levar pelas nossas paixões que nos deixam cegos diante de tantas maravilhas que a vida nos apresenta. Esse planeta, preparado com tanto carinho e amor pelo nosso mestre e amigo Jesus, para nos acolher, para nos ajudar em nossas provas, em nossas expiações, e para que possamos colocar em prática todo o aprendizado que tivemos na erraticidade antes de ingressarmos no corpo físico. E Deus não separa aquele que se ama. Então, todos nós, um dia, iremos nos reencontrar com os nossos amores, seja um pai, uma mãe, um irmão, um filho, um esposo, uma esposa, um amigo. Todos nós teremos essa oportunidade. E quando desde já nos preparamos, nós temos essa oportunidade através do momento da emancipação. Quando dormirmos, para repousar o nosso corpo físico, para continuarmos trabalhando e estudando no plano espiritual, nós temos a oportunidade de reencontrar esses nossos amores. É bem verdade que muitas vezes não nos lembramos, mas quantos de nós, muitas das vezes, fomos dormir cansados, tristes e acordamos diferentes, com uma sensação de que algo diferente aconteceu conosco e pode ser um reencontro, só que não trazemos ainda na memória a imagem daquela pessoa, daquele espírito que tivemos a felicidade de reencontrar, mas trazemos em nossos corações a sensação da alegria, do prazer, do bem-estar, que nos revitaliza, que nos dá força e coragem para continuarmos trilhando, para continuarmos caminhando, cumprindo a nossa tarefa, a nossa missão aqui na Terra. Porque todos nós temos uma missão, e essa missão é de nos transformarmos, é de cada dia nos tornarmos uma pessoa melhor. E Jesus nos dá essa oportunidade através das pessoas que estão ao nosso redor, através dos trabalhos que somos convidados a realizar. Então, meus irmãos, que as nossas lágrimas por esses queridos que já se encontram na pátria espiritual sejam lágrimas sim de saudade, mas aquela saudade que reconforta, aquela lágrima que escorre pela nossa face e cai em nossos corações como gotícula de orvalho, abrindo a flor da esperança para que o perfume possa nos envolver, possa nos inebriar. E não aquela dor, aquela saudade, aquela lágrima que cai como fel e fere ainda mais essa ferida que se encontra aberta em nossos corações. Nos lembremos sempre de Jesus, o nosso mestre e amigo, que nos trouxe belíssimas mensagens vivenciadas pelo exemplo, que nos mostrou essa imortalidade, essa continuidade, que nos trouxe as bem-aventuranças, mostrando-nos que o reino dele não é deste mundo, é um reino de luz, é um reino construído em nossos corações, através dos nossos atos, através desse esforço que nós estabelecemos para criar esse vínculo entre todos nós. Então, passo agora para que as meninas possam comentar um pouquinho sobre a importância da imortalidade de nossas almas e dessa conscientização, para que nós tenhamos sempre a esperança, para que nós tenhamos sempre essa força de continuar caminhando, tocando a nossa vida, até chegar o nosso momento de retornar ao plano espiritual. Marcos, foi poético também, né? Desculpe, Sônia. Mas que doutrina consoladora, né, irmãos? Que doutrina maravilhosa essa, né? Que nos mostra esse lado, né, que muitos não conhecem, como eu não conhecia, quando no desencarne do meu filho, né? Eu não conhecia a doutrina espírita. Então, é um sofrimento muito grande, realmente. É uma dor física que a gente sente, né? E agora, em novembro, vai fazer 24 anos do desencarne dele. É uma saudade muito grande.
mas é uma saudade gostosa, amorosa, uma saudade dele, né? Mas na época, né, do desencarne, era um sofrimento tão grande que a gente não conseguia pensar em nada, pensava só na perda dele, na morte dele, né? Quando eu comecei a estudar doutrina e aprender, foi tão consolador isso, e agora eu vejo o tempo que passou, né, esses 23 anos, que eu comecei, 24 do desencarne dele, 23 que eu estudo a doutrina. Falta muito ainda para mim chegar a uma coisa assim razoável, mas é tão consolador a gente ler, estudar e ver o que Jesus nos deixou, né? Essa quantidade de irmãos que escreveram livros fantásticos para nós, o Evangelho, né? Primeiro começando por Kardec, né? E depois tantos outros irmãos que vieram depois dele nos trazer isso tudo. Então, é tão consolador que eu só quero continuar aprendendo, e estudando e sentindo essa consolação. Aí eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo. Há uns 3 anos atrás, a Yasmin veio aqui em casa e toda vez que a gente se junta, a gente faz oração, a gente conversa, a gente lê, né? Então, ela estava prestes a viajar, então ela veio aqui em casa se despedir, trouxe a dona Concha, a mãe dela, né? Ela veio aqui em casa. Aí nós sentamos aqui na sala e ela perguntou: você está sentindo alguma coisa diferente? Eu falei: olha, já desde manhã que eu estou sentindo a presença do meu filho aqui. Ela falou: pois é, ele está aqui. Aí sentamos, lemos o Evangelho, e a Yasmin, daquele jeito dela tão amoroso, né? Conversou e falou das coisas maravilhosas dessa doutrina. E foi um momento de uma divisão de águas na minha vida. Porque até aquele momento que a Yasmin começou a orar, eu percebi a presença do meu filho, eu vi o meu filho em pé, perto daqui onde eu estou agora, e nós estávamos sentados mais lá na sala, né? E eu vi meu filho aqui em pé. Foi uma emoção muito grande. Mas foi um divisor de águas, porque quando eu vi o meu filho em pé aqui, eu não senti mais como se fosse meu filho. Eu senti como se ele fosse um amigo espiritual, um irmão de caminhada. E eu percebi, sempre que eu percebi a presença do meu filho, eu via mais ou menos a imagem dele quando ele desencarnou. E essa vez não, essa vez eu vi meu filho um homem mais adulto, mais quase na idade que ele teria agora, né, 58 anos, e cabelo grisalho. E vi um irmão, um trabalhador que está aqui me ajudando, como outros irmãos. Foi um divisor de água, mas foi assim, meu luto ali acabou, sabe? Acabou meu luto. Agora eu lembro do meu filho, eu lembro do Eduardo, um amigo espiritual que está sempre ao meu lado, me ajudando, ajudou minhas filhas. Eu percebi muito a presença do meu filho lá na casa da minha filha, nos Estados Unidos, quando eu estive lá agora há pouco tempo. Então, é um amigo espiritual que faz parte do núcleo de que nos ajuda, né? Foi um divisor de águas na minha vida. E isso é maravilhoso, dos irmãos que estão nos assistindo, que estão passando por essa dor, que é uma dor. Quando eles vão embora, é uma dor grande, né? Mas que tem esse consolo de perceber que eles são acolhidos, são tratados, e depois eles vêm nos ajudar. Só não tem o corpo, mas estão aqui, convivendo com a gente de uma forma tão, tão boa, tão consoladora, tão agradável, né? A gente recebe as visitas deles, sejam bem-vindos, abrir as portas para esses irmãos que vêm nos visitar, esses amores tão queridos, não é? Agora é com vocês. A gente fala da morte, né? E aí a gente pode falar
da morte, né, como uma fase de transição, que nada mais é do que isso, como o Marcos falou, né, um momento de transformação, uma necessidade de passagem para uma outra fase da nossa vida, né? Só que a gente aprendeu que morte é uma coisa ruim, né? E, na verdade, nós morremos para algumas coisas todos os dias até, né? Porque quando a gente amplia um pouco a consciência, quando a gente consegue passar por essa fase que a Dê estava falando para a gente, isso também é a morte de uma dor, é a morte de um luto, é a morte de alguma coisa, né? Então, é um pouco cultural também, quando a gente está falando da morte dos outros, né? Porque quando é a morte de um ente querido nosso, aí a gente realmente tem a dor. Mas, assim, se você for pensar na morte de um modo geral, a morte simboliza que algo melhor está por vir. E Emmanuel diz, né, que se você não fica preso nas coisas negativas da vida, você está passando por um momento diferente. O próprio Evangelho nos diz, né, se você não tem mais por que ficar aqui encarnado, preso no corpo, por que você vai ficar? Né? Ele até compara com o prisioneiro, né, que já cumpriu a sua pena. Então, são coisas assim que valem muito a gente pensar, até para poder trazer argumento para o nosso próprio sofrimento. Né? Uma vez eu ouvi, porque a morte gera muita saudade. Né? E aí a gente tem também os tipos de saudade. A saudade da dor, de você saber que não vai ter mais ali o corpo para tocar, né? Porque nós precisamos desse toque material, né? E precisamos mesmo, e não temos como negar isso, mas nós podemos viver sem isso, né? Se a gente consegue entender que aquele prisioneiro está no seu momento de liberdade e que ele está sendo liberto de alguma coisa, vai se tornar livre. Então, a gente deixa aí aquele amor, né? Senão a gente fica no apego de querer esse toque. E é interessante esse toque, e a gente precisa lembrar disso para passar pelas fases do luto, porque aquelas pessoas que também perdem o seu ente querido, e quando já vem no processo de doença, a gente também já vai sendo preparado, né? Mas às vezes é uma morte violenta ali, muito inesperada. E aí, se a pessoa diz assim, não, tá tudo bem, estava na hora dele morrer mesmo, e não dói, a gente também tem que olhar com certo cuidado para essa pessoa, para que ela não esteja jogando, de repente, um sintoma no seu corpo. E aí vai aparecer uma dor, vai aparecer uma doença. Tem um livro que não é espírita, mas é muito interessante que fala sobre isso, que é Cartas de um Sobrevivente. Né? E ele escreveu esse livro baseado em várias histórias de pessoas que tiveram câncer. Né? Então, porque as pessoas, às vezes, decidem, muito entre aspas, ter um câncer quando elas não conseguem lidar com uma dor muito profunda. É um livro, eu não tenho o nome aqui agora, mas depois, se eu lembrar, o título do livro eu lembro bem. E esse autor, ele criou um centro de tratamento de câncer nos Estados Unidos, porque ele passou pelo câncer, e ele passou pelo câncer quando ele teve um desejo de morrer, né? Desejo por não suportar a dor. Então, assim, o luto tem as suas fases e a gente precisa passar por elas, né? Então, às vezes, é aquela fase de não entender por que isso aconteceu, dependendo do conhecimento que você tem. E para nós que somos espíritas e para outros também que já conseguem entender essa passagem, essa transformação, essa necessidade de liberdade, isso também já é mais curto, mas tem pessoas que não. Então, ficam sem entender. E aí, às vezes, primeiro ficam num estado de choque, ou então ficam numa crise profunda de tristeza, um sentimento. E essa crise de tristeza, todas essas fases, elas precisam ter um início, meio e morte.
e fim, né? Essa fase precisa ter um fim. Então, muitas vezes o sentimento de culpa, né? Porque como se a gente tivesse o poder de impedir a partida do amor, né? De alguém. Muitas vezes também um sentimento de perda, no sentido de, eu nunca mais vou ter isso, ou eu poderia ter feito aquilo. Uma vez e aí fica muita saudade. Eu ouvi uma vez uma definição de saudade que me deixou assim bastante impressionada. Eu parei e pensei exatamente isso. A saudade que a gente tem não é daquilo que a gente viveu, é daquilo que a gente viveria, daquilo que a gente imagina que ia viver, porque a gente não sabe. Você não sabe o que aquela pessoa passaria se ela ficasse aqui encarnada, né? Então a gente tem a ilusão de que, mas aí seria tudo bem. Poderia ser, mas também poderia não, né? Então aí a gente cria isso que vai dando mais dor ainda dentro de nós. Então, assim, mas quando a gente fala da perda de um amor, de um pai, de um irmão, de um filho, né? Perdas que a gente às vezes não passou, mas que a gente sabe que dói. Né? A perda de um amigo, para quem nunca perdeu um parente, um familiar, né? Um amigo que você gosta muito, a gente precisa respeitar muito esse momento, respeitar muito a dor dessa pessoa, porque dor dói. E por mais que você entenda, eu pelo menos estou falando por mim, por mais que eu entenda, por mais que eu aceite, por mais que eu às vezes perceba um familiar muito querido que já foi e que está aqui em casa, né? E você às vezes chega a sentir um abraço naquele momento, às vezes você pede, né? O meu pai, minha mãe, meu irmão, se você puder me ajudar, pede, intercede junto a Jesus para que eu possa ter discernimento nessa situação. E aí você dorme e acorda com a solução daquele problema, ou vem um amigo e te ajuda, ou uma música te fala de alguma coisa. Então, e aí você percebe realmente, esse meu familiar, esse meu amor querido, está por aqui. Sabe? Ou então, como você contou essa história com a Yasmin, né? Chega alguém e fala de uma coisa que você está sentindo. Mas isso precisa, sim, dessa aceitação, sabe? De saber que esse outro que partiu pode ser o teu protetor. E muitas vezes o teu guia espiritual numa outra vida. Porque a gente fala assim, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho um pai, uma mãe, não sei, 2 irmãos, eu tenho não sei o quê. Mas e aqueles outros que já passaram, que já foram meus familiares em outras existências, né? Quem sabe o Marcos, a Jeânia, a Dê, não foram meu pai, minha mãe, um irmão, né? E nós estamos aqui. E quando nós temos uma grande afinidade por alguém, pode ter certeza que isso já foi um amor muito grande em outra vida, né? E às vezes, quando não temos tanta afinidade, temos até uma dificuldade, pode ter sido um amor que a gente não conseguiu compreender. Quantas vezes brigamos com irmãos, primos, né, amigos que às vezes se separam, mas depois de muito, até mesmo muito se amando ainda. E aí você reencontra lá na frente, né? Então é isso, né? É um momento muito difícil, mas que a gente aos poucos vai entendendo. E quando a gente partir, a gente também vai deixar alguma dor no coração de alguém. Então, que a gente possa pedir muito a Deus para que essa pessoa que vai ficar tenha força, tenha discernimento e tenha certeza de que a gente vai seguir amando, né? Esse é o mais importante de tudo. Quando meu marido começou a ficar doente, né? Ele ficou doente 6 anos. E é uma doença irreversível, não tinha cura, né? Era uma doença que ia progredindo até desencarnar. E foram 6 anos. Isso foi de uma ajuda tão grande para mim, foi bem depois do desencarne do meu filho, né? Meu filho faz 24 e ele faz 8.
Então, foi bem depois. Então, eu já tinha esse conhecimento da doutrina. Foi tão bom para mim eu ter esse conhecimento, sabe? E ele também, né? Ele estudava menos que eu, ele só estudava em casa. Eu não ia para casa espírita e tudo mais. Mas ele lia muito o Evangelho, todo dia ele lia o Evangelho. Então, ele tinha um pouco de conhecimento. E quando ele começou a perder um pouquinho a consciência, assim, que ele não tinha mais discernimento de reconhecer, desde quando ele começou a ficar, e antes disso também, a gente fazia oração junto, fazia meditação, né? E a gente ia para o nosso lugar seguro, né? Na nossa meditação, vamos para o nosso lugar seguro, ele ia para o dele, ia para o meu. E quando ele começou a perder um pouquinho a consciência, ele deitadinho, eu segurava na mão dele, na hora de dormir, e falava, vamos para o nosso lugar seguro? Ele apertava a minha mão, então eu sentia que ele tinha me ouvido, ia para o lugar seguro dele. Interessante que eu começava a falar a meditação com ele, e eu ia para o meu lugar seguro e ele ia para dele, e conversando, sabe? Então, isso foi até o desencarne dele. Todo dia eu ia para o hospital, porque ele ficou pouco tempo no hospital, 10 dias só, ele desencarnou. Mas ia para o hospital, fazia oração com ele, mas ele já não tinha mais nada, ele não estava mais ali, né? E ele não conseguia mais apertar a minha mão. Eu, ali do lado dele, eu sabia que ele estava me ouvindo. E foi assim, foi tão suave, sabe, o desencarne dele. Na hora que ele desencarnou, eu não estava no hospital. Era à noite, eu ficava durante o dia e à noite ficava uma outra pessoa para poder descansar, né? Ele desencarnou à noite. E quando eu saí do hospital, era mais ou menos umas 10h30 da noite, entraram eu saí porque entraram 2 enfermeiros, falaram que ia dar banho nele. Aí eu saí, falei, então você fica aí, a pessoa que ficava à noite lá, você fica aí que já vai tomar banho, me despedi dele e vim embora. E esses 2 enfermeiros ficaram lá mexendo no lençol, tirando a roupa dele para dar banho. 2 rapazes bem altos. Aí nessa noite ele desencarnou. Aí me ligaram, eu voltei lá, né, mais ou menos meia-noite, 1h da manhã, não sei, voltei para o hospital, aí teve todos aqueles trâmites, né, de conversar, de fazer o óbito, aquelas coisas que a gente tem que fazer, né, que não tem jeito. Aí depois eu fui na enfermaria, lá na enfermaria, e perguntei, aqueles 2 enfermeiros que deram o último banho no meu esposo, queria falar com eles, agradecer. Ele falou, não, esse andar aqui nós não temos enfermeiros homens. Eram 2 amigos espirituais que tinham ido lá levá-lo. Não tinha enfermeiro homem naquele andar. Olha só. Eu fiquei tão agradecida, sabe? A gente passar por isso. E ele foi numa tranquilidade, muito sereno. E eram os 2 amigos que vieram levá-lo. Eram 2 jovens, altos, bem altos. E eles levaram ele. Foi acolhido. Eu agradeço tanto eu estar nessa doutrina, a doutrina ter me atraído e eu ter ficado nela, sabe? Porque a gente podia conhecer e partir para outra, né? E eu fiquei nessa doutrina eu agradeço muito todos os dias. E se eu não tivesse descoberto essa doutrina, essa coisa maravilhosa, não sei o que teria acontecido com a gente. Porque a gente não conhecia, não sabia de nada, né? Era um sofrimento muito grande. Eu agradeço muito, todos os dias, todas as horas, por estar aqui com vocês. Os amigos espirituais, cercando a nossa casa, nos ajudando, né? É isso. Como a Giane falou, né? Jesus nunca nos deixa. E se ele não está pessoalmente, e ele está muitas vezes pessoalmente, ele pelo menos tem os seus prepostos, né? Tem os seus anjos de luz que vão sempre estar. E isso que você disse é muito consolador para muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, ainda com muita dor, né? Com muita dor, porque é uma dor que às vezes volta, né? E vai e volta. Nunca, esses nossos amores não partem sozinhos.
Essa história de dizer nascemos sozinhos e morremos sozinhos, há controvérsias. Nós passamos pelo canal vaginal ou somos retirados do útero da nossa mãe, um de cada vez, mesmo quando somos gêmeos, mas não estamos sozinhos. Porque quem pode ver, quem tem evidência, percebe que tem muitos amigos espirituais naquele local, ajudando ao nascimento e ajudando o desencarne. E outra coisa, não só ali naquele momento, mas durante toda a gravidez, desde antes da gravidez, né? E durante todo o processo de desligamento, né? Não é assim, morri e acabou, né? Principalmente nesses casos de doença. O meu pai também foi assim, ficou bastante tempo. Então, há um preparo. Até mesmo, eu me lembro que meu pai dizia para minha mãe, minha avó, mãe da minha mãe já tinha desencarnado, e às vezes minha mãe estava lá, a gente estava colocando comida, e ele falava assim, vocês não vão colocar para a dona fulana, não? A comida para ela? Porque ele estava vendo ela. E ela gostava muito dele, ela desencarnou antes. Então, assim, para a gente lembrar disso, né? E eu acho que todos nós aqui gostaríamos de dizer para esses nossos irmãos que estão passando pela dor, ou que já passaram, ou que estão prestes a passar, estão com o dente muito doente, que não estão sozinhos e que eles não vão ficar desamparados e que eles vão ser recebidos por amores familiares, que talvez não seja como meu pai, a minha avó, mas muitas vezes a mãe dele lá na outra vida, né? na outra existência, numa outra existência. Então, vamos acreditar nisso, vamos confiar em Deus e vamos entregar esses nossos irmãos que estão partindo, sabendo que logo depois, daqui a um tempo, eles voltarão, eles retornarão à Terra. Eu agora, para a gente passar para a nossa oração final, nossa visualização, eu me lembrei estava conversando com o meu neto, né? E aí alguém que morreu e tal, foi uma história, não foi nenhuma pessoa. E ele virou para mim e perguntou assim, vovó, ele virou estrelinha? E eu falei para ele, sim, ele virou estrelinha. A gente tem estrelinhas, aí eu falei, tem estrelinha que cai, que nasce aqui, e aí vira bebê, e aí cresce que nem você, e depois volta a ser estrelinha. Então, é isso, são as estrelinhas. Então, vamos fazer agora um pouquinho de silêncio interior. Vamos prestar atenção na nossa respiração, que é o que nos ajuda muito, né, a concentrar a nossa atenção. Sentir, então, o nosso corpo nos abriga, nos traz a possibilidade de passar por essa espíritos desencarnados, de aprender a curar, precisamos curar. Sinta aí agora o ar, o oxigênio que traz vida. Antes de encarnarmos, respiramos através da nossa mãe. Mas nascemos e passamos a receber o oxigênio diretamente nas narinas, na boca, nos pulmões, em todas as nossas células, em todas as nossas partes. E nos traz vida e nos acalma. E nós podemos, então, já mais relaxados, ouvir a música, deixar que ela também traga o seu silêncio, a sua harmonia. Podemos sentir a presença, mestre, amigo, que se aproxima
E você pode perceber, imaginar, sentir como é Jesus aí agora. Jesus que fez questão de nos dizer, através da aparição, que a vida continua. Esse amigo que está há mais de 2000 anos depois da sua morte, aqui, aí, em todos os lugares, com todos os habitantes deste planeta, com aqueles que creem nele, que oram, que pedem, com aqueles que não creem, estão perdidos. Jesus os espera, na certeza de que todos se transformarão. Leve o tempo que levar. Nosso destino é de espíritos cada vez mais evoluídos, até espíritos puros. E assim, então, vamos imaginar muitas estrelinhas no céu escuro. E você vai vendo estrelinhas cada vez mais, estrelinhas partiram deste mundo. E talvez você possa ver nelas face de um amor seu. Isso, ou de vários. E você também começa a se sentir leve. E Jesus lhe toma no colo e diz: minha estrela, meu filho, minha filha amada, somos todos filhos de Deus, Pai amoroso. E coloca no seu coração essa estrela de luz, para que você se lembre que já foi uma estrela, desceu e encarnou, e que um dia brilhará novamente no céu mais iluminado, de mais amor, e Deus nos espera. Vamos agradecer a Jesus, aos benfeitores, a Maria, nossa Mãe Sagrada, e a Deus, nosso Pai, acima de todas as coisas, pelo amor que recebemos, pelos pais que tivemos, pelos irmãos, não apenas nessa existência, pelos filhos, por todos os amores que um dia reencontraremos. E assim, na certeza de paz, e nossos amores encontram a paz, vamos juntos dar graças a Deus. Graças a Deus. E você pode deixar essa estrelinha aí no seu coração. Pode se despedir das estrelinhas que você viu. E pode ir se trazendo de volta, sentindo o ar entrar novamente, tomando consciência do seu corpo, mexendo aqui e ali. No seu tempo, do seu jeito, do seu modo,
e te trazendo de volta com muita paz, com muito amor. E eu quero deixar um grande beijo para vocês. E passar hoje, eu acho que para Declair, se eu estiver enganado, para encerrar o nosso programa. Então, muito bom estar aqui juntos. Jesus cuidando de todos nós, nesse momento e em todos os momentos. Que o amor nos una e a luz nos proteja. Fiquem em paz. Um grande beijo. Até sábado.